ansiedade. Chegou a hora, então, de falar sobre um dos transtornos que mais afetam os brasileiros, que é esse, a ansiedade. De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. Nossa, nem sabia disso. O distúrbio acaba sendo um problema de saúde pública e precisa de cuidados, obviamente. Mas existem muitos mitos sobre esse assunto que podem confundir as pessoas. Então, para responder algumas perguntas sobre a ansiedade, eu recebo aqui o psiquiatra, o Dr. Danilo Blanco. Tudo bem, doutor Danilo? Como vai? Bem, prazer, bem-vindo ao nosso programa. Você estava observando aqui, a gente falando do Instagram. Você usa Instagram também? Tá no Instagram, né? Você tá como Dr. Danilo Blanco. Isso. E aí tem dicas também de saúde? Geralmente eu posto sobre transtornos psiquiátricos ou até sentimentos que as pessoas não sabem como lidar, como luto, geralmente relacionado a sensações de perda. Cada especialista, ele vai estar usando essas ferramentas digitais para falar o assunto, o conteúdo que ele quer, né? Então, os médicos têm usado muito e têm dado muito certo, né? Sim. Bom, a gente estava lendo agora esse dado da Organização Mundial da Saúde, que é o país que tem mais transtornos de ansiedade. Então, no mundo, a ansiedade já é a terceira doença psiquiátrica mais incidente. Qual a primeira? Depressão? A primeira é depressão, a segunda, bipolaridade e depois a ansiedade. E já em países mais desenvolvidos, tipo o Reino Unido, a ansiedade já ocupa um gasto em saúde pública maior que hipertensão e diabetes. Entendi. Então, as pessoas acham que problema psiquiátrico não é doença, mas a ansiedade pode ser caracterizada como uma doença? É uma doença. Tem a ansiedade normal, que não é patológica, que é o que todo mundo tem. Então, assim, eu sou uma pessoa ansiosa, então eu faço tudo muito rápido, tenho dificuldade de dormir e tal, mas ainda não é patológico. Não, porque você não tem um prejuízo global na sua vida, não te atrapalha acordar no outro dia, sair para trabalhar, não tem esse tipo de prejuízo. Quando esse tipo de prejuízo começa a acontecer, essa ansiedade ela deixa de ser normal e passa a ser patológica, que seria uma doença. Tá, então quando tem prejuízo de fato para a pessoa, qualquer tipo de prejuízo. No trabalho, nas relações pessoais, até sair do ambiente que ela está e ir para um ambiente diferente, isso se torna uma doença. A gente já falou de pânico, de crise de ansiedade aqui, e foi muito boa a entrevista. Vamos ver o que as pessoas... Você tem duas plaquinhas, a placa do sim e do não. Então, dependendo da pergunta, daí você levanta a placa e a gente fala qual é a explicação, exatamente. Vamos lá, a primeira pergunta, por favor. Verdade ou mentira que os adolescentes são os que mais sofrem ansiedade? Será? Os adolescentes são os que mais sofrem ansiedade? Não, Sim ou não? Apesar de hoje ter uma cobrança muito grande do jovem, dele ser bem-sucedido, dele ter uma carreira, a ansiedade ela acontece num pico principalmente por volta dos 35 anos, quando a pessoa já tem uma vida ativa comercial. E ela está mais relacionada a essas relações de preocupação com filhos, contas, casamento, em sustentar tudo isso. Porque geralmente parece que não tem nenhum fator que desencadeia, mas esse fator ele está sempre escondido no inconsciente. Todas as pessoas são ansiosas ou não? Assim, nascem com uma predisposição para ansiedade? Ou o mundo moderno hoje traz... assim, essa agitação e essa quantidade de informação que a gente tem que lidar proporcionou a gente chegar nisso? A ansiedade ela é nata do ser humano, só que essa cobrança por resultados, por felicidade, por mostrar uma vida que a sociedade aceita, gerou uma histeria coletiva em volta de todas as pessoas ficarem ansiosas por ter resultados, por ser o que o mundo espera que elas sejam. Entendi. Por isso que alguns métodos também alternativos seriam uma meditação, exatamente, uma yoga, a terapia também com exercícios esporte, de respiração. Caminhada. A atividade física sempre é uma solução para qualquer doença mental, sempre tem melhora, porque ela eleva níveis de serotonina que estão deprimidos praticamente em todas as doenças mentais.
A gente tem uma pergunta através do WhatsApp, que nós estamos ao vivo. André Barreiros, sofro de ansiedade generalizada e apesar de fazer terapia há vários anos e tomar 2 tipos de ansiolíticos, ainda sofro bastante. Por que isso acontece se existe uma outra abordagem? O tratamento por estimulação magnética transcraniana pode melhorar? De Alagoas, Maceió. Então, isso acontece porque talvez o tratamento não esteja sendo efetivo ou ela não esteja sendo abordada da forma mais correta pelo profissional. A estimulação transcraniana é um tratamento muito novo que vem para... Eu já ouvi falar, mas não sei como que é. É tipo choque? Não, ele vem para substituir a eletroestimulação. Ao invés de ser o choque, que era antigamente, hoje você tem ondas magnéticas que vão estimular áreas específicas do cérebro. Só que é um tratamento muito novo, tem em poucas cidades praticamente. Em São Paulo, que eu saiba, tem na USP e não sei de um centro particular. Mas ainda estão testando ou tem alguma... Não, já tem estudo que comprova a eficácia dele, principalmente para gestantes, para quem não pode fazer uso de medicação por alguma contraindicação. Então, o caso dele, se acha que o ansiolítico talvez não esteja funcionando? Então, tem que ver em que estágio do uso do ansiolítico ele está. Se ele já fez a primeira tentativa e não funcionou, a gente ainda tenta outras medicações. Quando ele não responde a nenhuma das medicações que a gente tem disponível, aí eu parto para esse tipo de tratamento, porque é um tratamento caro. Você tem que fazer 4 sessões por semana que custam em média R$600. Então, não é uma coisa barata. Os médicos, lá na USP, por exemplo, você não pode ser voluntário para fazer esse tratamento? Eles não precisam? Pode, mas o estudo ele tem um número muito pequeno de pessoas que entram, né? E por muitas pessoas procurando e tendo a informação pela internet agora, está sendo bem procurado. Eu acho que saiu na Veja esse novo método e tudo. Inclusive para depressão, não é isso também? Inclusive para depressão. Bom, vamos à próxima pergunta, que é de uma pessoa nas ruas que eles fizeram. Vamos ver, pode rodar o VT. Bom dia. É verdade que beber controla os sintomas da ansiedade? Sim ou não? Beber álcool, né? Não é beber água, né? Beber álcool. Não. Beber álcool não controla. Você pode ter um alívio momentâneo por beber a bebida. Só que isso não está tratando seus sintomas ansiosos e pode estar te desenvolvendo uma outra doença mental, que é a dependência alcoólica. Porque ele funciona como um escape para a fuga daquela situação ansiosa. E o comportamento de esquiva, ele só potencializa o evento psiquiátrico, que no caso seria a crise de ansiedade. Então pode piorar. Ele pode piorar. Certo. E pode desencadear uma nova doença. E depressão e álcool não combinam. Não combina. Né? E há um estudo que fala que a progressão da ansiedade é para a depressão. Se álcool potencializa a chance e se já tem esse caminho natural, beber vai te levar a mais doenças e mais comorbidades. Mas eu gostei da pergunta, porque é uma pergunta que geralmente a gente não faz, mas, né, porque tem dúvidas e preconceitos envolvidos, mas eu achei bem interessante para a gente né, poder explicar. Agora a pergunta, quando eu apoio a pergunta aqui, doutor. Franciele Caroline. Bom dia, eu tento emagrecer mais, mas não consigo. Sempre que acontece algo em minha vida, desconto na comida. Isso pode ser ansiedade? Isso com certeza pode ser ansiedade. Quando você tem um transtorno ansioso, você tem um nível muito baixo de serotonina, que é o hormônio, o neurotransmissor do prazer, e a dopamina. Quando que você produz serotonina? Seria quando você pratica atividade física, quando você tem atividades de hobby, quando você come. É bem relacionado a serotonina com o consumo de chocolate. Quando você come, você... Porque você tem com prazer, chocolate, porque né? você tem prazer quando você come. Então, você libera serotonina. Cada pessoa vai procurar esse equilíbrio de acordo com o que ela tem à mão. Se é uma pessoa que já está no meio de atividade física, ela vai ficar mais obcecada por atividade física. Se é uma pessoa que o que ela tem em volta dela é comida, ela vai descontar em comida, porque é uma forma de se sentir bem. É um comportamento de escape. Entendi. Então não é que a pessoa come por nada. Ela come porque lá a serotonina, que é o neurotransmissor, que está em falta, ele aumenta com algum tipo de alimentos e você sente prazer. Isso, né? isso. Você vê que nada é por acaso, né? Tudo é químico, tudo né, explicado. Vamos ao VT, a próxima pergunta.
É verdade que ter um pet sempre ajuda quem sofre de ansiedade? As perguntas estão excelentes, né? Olha, um pet, sim ou não? Sim, é verdade. Sim. Tem um estudo da Faculdade de Medicina da Virgínia que fala que o contato com animais, principalmente para transtornos de ansiedade na infância, melhoram os sintomas, principalmente na infância. Porque quando você tem relações de afeto, principalmente desinteressadas e sem cobrança, você tem aumento de neurotransmissores. Então por isso que quando você se apaixona, Exatamente. Você se torna menos ansioso, mais deslumbrado pela vida e menos preocupado com alguma antecipação que possa vir a ocorrer. Entendi. Então, o pet, o animal... O pet auxilia. Auxilia. Sim, sim. Nessa pesquisa falaram do tipo de pet ou não? Eles usam cachorro e gato. Cachorro e gato, que são os mais comuns. Bom, a próxima pergunta, Maria Vitória. A fobia social é um quadro grave de ansiedade? Jaú, São Paulo. Sim. Os transtornos Explica ansiosos... o que é fobia social, porque... Os transtornos ansiosos, eles estão divididos em transtorno de ansiedade generalizada e medos e fobias. Os medos e fobias são quando você está exposto a um determinado objeto ou ambiente que te causa essa situação de ansiedade. E aí você passa a se esquivar desse objeto ou se esquivar desse tipo de ambiente para não ter o sintoma ansioso. Por exemplo, a pessoa é um show na pista de um estádio. Ela não vai porque tem um monte de gente, ela se sente... nervoso, já não vai. Esse tipo de fobia é a agorafobia, que é a ansiedade por estar em lugares com multidão, muito cheio. Mas ela está falando, a fobia social, então, é um tipo de transtorno ansioso. Então tem que tratar. Tem que tratar, com certeza. Porque evitar o que te dá a fobia só reforça essa fobia, não é tratamento. E também te incapacita para a vida, né? Entendi. Então, a pessoa não tem que só evitar, ela tem que fazer o tratamento e ir junto, e no fundo nem evitar, acho que ela tem que tentar vencer o medo, né? Com certeza. A gente já falou sobre fobias, mas é um assunto tão bom, muito interessante. Vamos ver, o próximo é um VT. Deixa eu ver a pergunta. Eu gostaria de saber se a ansiedade tira o sono de todas as pessoas ou algumas pessoas dormem normalmente ou até dormem mais quando tem ansiedade. Muito boa a pergunta. Sim ou não? Sim. A ansiedade tira o sono das pessoas. Eu tenho um fluxo de ideias acelerados. Eu deito na cama e começo a pensar em tudo que pode acontecer, em tudo que eu não quero que aconteça, e isso foge do controle. Ao mesmo tempo eu penso, eu não estou conseguindo dormir porque eu penso nos problemas e amanhã eu vou acordar cansado e eu não consigo dormir porque eu estou pensando nisso. Nossa, eu não tenho acontece muito isso comigo. uma higiene do sono. Eu, no fundo, não fico pensando nos problemas, mas nas coisas, talvez, que eu tenha que fazer. E daí vai chegando tarde e eu falo, não, eu preciso dormir. Se concentra para dormir. Só que tem uma força contra mim que é a ansiedade, é isso? Isso. Que fica nervosa, porque eu não consigo dormir e ao mesmo tempo eu não estou produzindo. Aí eu fico lá entre a cruz e a espada. E o resultado é o prejuízo do dia seguinte. Acorda cansado, não descansou e não produz como seria por isso adequado. que eu vou fazer o exame que a doutora Lina está falando. Polissonografia. Vou fazer. Eu e minha diretora, que temos problemas para dormir. Nós vamos fazer juntas, vamos filmar juntos. Agora é o WhatsApp. Deixa eu ver. A Isabel Freitas. Tenho 19 anos e sou muito ansiosa. Ai, com 19, Isabel. Inclusive em apresentações na faculdade. O que eu posso fazer para controlar? Ela é de Choró, Ceará. Delícia, cearenses. Olha, isso é um problema, porque como a gente controla? As pessoas ficam com boca seca, ficam nervosas, tremendo. Geralmente, além do acompanhamento psicológico, nem sempre o tratamento é medicamentoso. Eu posso fazer uma terapia cognitivo-comportamental em que eu vou treinar esse tipo de apresentações, desviar da minha mente o que me dá essa ansiedade, seja a plateia que me julga, seja a minha preocupação em como eu vou me expressar. Então, esse tratamento ele é sempre por terapia. Ele não é uma coisa que você vai vencer sozinho. Sozinho tudo é mais difícil. Você precisa reconhecer que você precisa de ajuda e que tem profissionais qualificados para te ajudar
nesse sentido. E você acha que quanto mais ela faz, por exemplo, ela faz a terapia ou vai fazendo um tratamento, e aí ela vai nas apresentações, ela tenta ir mais apresentações, isso vai dando segurança para a pessoa? Com certeza, isso vai dando segurança, porque o que parecia antes um bicho de 7 cabeças se torna normal. É como criança, né? A gente não sabe fazer uma coisa. Tudo que é diferente assusta, mas depois que você tem um contato e você se acostuma e deixa de ligar tanto com o que os outros vão pensar e mais com como você se sente, como você se porta em relação a isso, deixa de ser tão assustador. Então, 19 anos, você tem muito tempo para fazer a preparação, o tratamento, para você ficar nota 10, ó. Deixa eu ver, é o EVT? É o próximo? Pode ir. É verdade que a ansiedade pode ser hereditária? Pode, doutora? Sim, é verdade. Pode? É comprovado que pais ansiosos têm chance de ter filhos mais ansiosos. Mas a genética ela predispõe que você seja uma pessoa ansiosa. Não é porque o seu pai ou a sua mãe tinham um transtorno de ansiedade que obrigatoriamente você vai ter. Porque isso depende de como você encara o mundo e de como o mundo é à sua volta. Se as preocupações do dia a dia te deixam ansioso e se você fica ansioso com o que elas te causam. O que no cérebro muda nas pessoas ansiosas? O que a gente não tem e o outro não? A deficiência pode ser em produção de neurotransmissor ou em receptor. Que seria serotonina? Serotonina e dopamina. Se eu tenho um parente que tem uma deficiência de produção de neurotransmissor e ele me passa esse gene que produz menos, então eu tenho mais chance de produzir menos. Ok, então é por isso que a depressão é hereditária, A depressão né? também é hereditária porque são doenças também que dependem da produção de neurotransmissores. E eu já ouvi falar, por exemplo, depressão. A minha filha pode ter, mas a minha bisavó teve. Qual é o grau de parentesco? Tem uma proximidade de grau? Não tem essa proximidade. Se alguém teve na sua família, pode ser... Você tem uma predisposição a ter, não significa que você vai ter. Porque além de você ter essa predisposição, vai depender do evento psicológico que vai te desencadear isso. Entendi. O que é que está te faltando que vai ser o start para que essa doença comece. Por isso que começa muitas vezes quando a pessoa se separa, quando alguém muito importante da sua vida morre. Geralmente é depois de um grande trauma. Quando você tem que recomeçar por determinado... O desemprego pode gerar uma... E a gente tem que ter muita noção que, principalmente a depressão, ela não é marcada por tristeza. Tristeza é um sentimento normal do ser humano. Que todo mundo tem, A gente tem que olhar para a depressão como perda de vitalidade. Não consigo levantar da cama para trabalhar, não tenho vontade de fazer isso, como se a minha vida estivesse acabando. Aí é o quadro depressivo. Aí é um quadro depressivo. Até para que a gente evite um tratamento desnecessário. Porque hoje em dia, a gente vai falar sobre isso também, é uma pauta que nós vamos falar no próximo mês. Que você, como médico, deve ser totalmente contra. Mas todo mundo, eu tenho não sei o que, um remedinho tal. Toma triste, que não sei o quê. Toma. Vai tomar não sei o quê, porque tá me dando um up. E não é assim, remédio psiquiátrico, esses remédios são remédios sérios. Você acaba desregulando esse eixo de neurotransmissor. Se talvez naquele momento você não tivesse doença nenhuma, a partir daí você vai passar a ter. Então, já pensou? Não pode, gente. Última pergunta, Cristiane Santos. Quando passo por um estresse ou um medo de alguma coisa, acabo desenvolvendo uma crise. Tenho muitos tremores, náuseas e entristecimento. Isso é considerado como transtorno de ansiedade ou de pânico? Então, pelo que ela descreveu... É difícil um pouco da gente falar assim, lendo só uma mensagem. Como ela descreveu, parece ser uma crise de ansiedade. Mas o que diferencia ansiedade de pânico? A pergunta geral que eu faria para ela. Você tem sensação de morte? Acha que naquele momento ia morrer? Se ela sentiu que naquele momento ela ia morrer, isso é pânico e não ansiedade. O pânico você tem a sensação que vai morrer naquele momento. Tá bom. As duas crises duram em média de 30 minutos. A pessoa costuma passar mal na rua, em algum lugar aglomerado. Quando ela chega no pronto-socorro, ela já está melhor. Ela é encarada pela equipe de saúde como um piti. Sei. Mas, na verdade, é uma doença que está oculta. Sei. O que diferencia é bem essa sensação de morte ou não. Certo. Quando essa pessoa vai no pronto-socorro e faz os exames de sangue, não sei o quê, não dá alterado, né? Não dá alterado. Geralmente, eles chegam referindo doenças cardíacas. A pessoa tem a sensação que está infartando.
porque tem a taquicardia, tem a sensação de aperto. Ansiedade vem de uma palavra grega que fala sobre aperto, sobre angústia, e é essa sensação que ela tem. Só que quando chega no pronto-socorro, não tem sinal de infarto, tem um eletro normal, enzimas normais, e ela é mandada embora como se nada tivesse acontecido, porque não somos treinados para olhar as doenças psiquiátricas como deveriam. Tem no hospital, claro, mas no pronto-socorro tem psiquiatra. No pronto-socorro não tem. O mundo chegando nessas crises de ansiedade, depressão e tudo, e no pronto-socorro não tem um psiquiatra. Falta. Não pode ser, né, doutor? Com tanta crise chegando. Muito obrigada, doutor Danilo Blanco, psiquiatra. Os contatos no Instagram, doutor Danilo Blanco, Facebook, Danilo Blanco, e o site www.doutordaniloBlanco.com.br. Muito obrigada, volte sempre. Foi um grande prazer e entendi muitas coisas agora. Vou prestar atenção.